Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Louvado seja Deus. Mais um momento trazendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus vem a nós através do livro de Atos, capítulo 16, versículo de número 16. Versículo de número 16 ao versículo de número 34. Palavra de Deus para as nossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16 adiante até o versículo de número 34. Você que tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz nesse momento. Ele tem uma palavra para mim, para a sua vida. Ele sabe que nós precisamos. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, o nosso deitar e o nosso levantar. Por isso, estejamos atentos ao que o Senhor tem a falar conosco, a nos ensinar, a nos mostrar através da palavra de Deus, amém? E a palavra do Senhor diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Eles segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se postou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram:
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vem a nós a nos contar o que Paulo e Silas passaram ali naquela prisão. Eles foram presos por pregar a verdade, por ter discernimento, por ter conhecimento da verdade. Eles estavam indo a caminho da oração. Eles tinham uma vida de oração. Será que eu e você temos uma vida de oração? Nós precisamos ter uma vida de oração. Paulo e Silas, eles estavam indo à oração. Entenda que quando nós estamos no propósito de orar, buscar a Deus, o inimigo sempre vai usar de artimanhas, situações para tentar nos parar. O adversário da nossa alma é assim. Por quê? Porque ele sabe que quando a gente ora, quando a gente busca Deus em oração, em súplica a Deus, ele sabe que Deus ele age. Ele pode mover céu e terra a nosso favor. Por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muitos seus efeitos. Ela pode agir na vida daquele que ora com sinceridade, que tem uma vida de oração, que tem uma vida de renúncia. E eles estavam indo a caminho da oração e de repente sai uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual ela adivinhando ali, ela dava lucro, ela dava ganho aqueles que usavam aquela jovem. Eles usavam essa jovem para ganhar dinheiro por causa desse espírito maligno de adivinhação. Adivinhava as coisas. Sabe que ficava adivinhando, revelando as coisas. Que muitas pessoas gostam disso. E por as pessoas gostarem disso, gerava lucro para eles. E eles viam que gerava lucro, eles usavam isso para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Paz do Senhor Jesus, Patrícia, Maria, Deus abençoe, sejam bem-vindos. E ela começou a seguir Paulo. E aqueles que estavam com Paulo, começaram a seguir e ela ficava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava, na verdade, ajudando eles. Esta jovem, ela estava elogiando eles. Ela estava enaltecendo a Deus. Ela estava dizendo a verdade. Não era mentira que essa jovem estava dizendo. E isso ela fez por vários dias, muitos dias. Mas Paulo se perturbou. Por quê? Aquilo que não vem de Deus incomoda. E quem tem discernimento espiritual,
Quem tem intimidade com Deus, quem tem uma vida de oração, ele sabe discernir. Aquele que anda e vive em espírito, ele sabe discernir bem todas as coisas e de ninguém é discernido. Paulo se incomodou. Imagina ele pensando, isso está errado. Essa jovem não é normal. E ele perturbou. E chegou um dia que ele pegou e voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Aquela jovem foi liberta. Só que por ser liberta, por estar sendo cativa ali por muito tempo, gerando lucro para aqueles homens que aproveitavam dela para ganhar dinheiro às custas dela, às custas do sofrimento, porque essa jovem sofria, porque ela estava possessa. Ela estava possuída por um espírito maligno. Então ela estava sendo oprimida, escravizada por esse espírito. Essa jovem era atormentada por esse espírito. Era um espírito maligno. E ela foi liberta. Só que como os seus senhores, aqueles que usavam disso para ganhar dinheiro, se incomodaram. Porque eles não se preocupam com a vida da pessoa. Aquele que é carnal, aquele que só pensa nas coisas dessa terra, aqueles que são avarentos, egoístas, que não têm amor ao próximo, que não têm um amor fraternal, que não exerce o amor fraternal, ele não se preocupa com a pessoa. Ele se preocupa com o que a pessoa pode ofertar a ela, o que a pessoa pode entregar a ela, o que a pessoa pode fazer por ela. Eles não se preocupam com o bem-estar dela. Eles não se alegram por ela ser liberta. Não. Eles se incomodam. Por quê? Porque não ia entrar dinheiro. A fonte de lucro deles acabaram. Porque eles só pensam em dinheiro. Eles só pensam no lucro. Só pensam que eles podem ganhar. Só pensam em suas vantagens. Não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente. Muitas pessoas usam umas às outras, usam até o nome de Deus, a palavra de Deus, para gerar recursos. Assim como essa jovem estava anunciando a palavra de Deus, estava ali apoiando o ministério de Paulo, Silas, aqueles homens que estavam aí na oração, estavam ali declarando que eles eram homens de Deus. Eles eram aqueles que anunciavam o caminho da salvação, que eles pregavam a verdade, eles pregavam a palavra de Jesus, que eles eram servos do Deus Altíssimo. E ela reconhecia. Muitos dirão: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, eu orei, pessoas foram curadas, eu fiz, eu ajudei, eu ofertei, eu dizimei. Mas chegará naquele grande dia que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço.
Por isso que nós temos que tomar cuidado, sermos vigilantes. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todos aqueles que dizem que são, ou apoiam aqueles que são, verdadeiramente são. Verdadeiramente talvez não seja. Como essa jovem. Ela adivinhava as coisas, revelava as coisas, apoiava aqueles que faziam a obra de Deus, apoiava. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Reconhecia Deus como Deus Altíssimo, como Deus maior, como Deus Todo-Poderoso. Ela reconhecia, ela declarava com a sua boca, com os seus lábios, a Deus, a grandeza de Deus, a soberania, o poder de Deus. E ela fez isso por vários dias, não foi só uma vez, por muitos dias. Por isso que nós temos que buscar uma vida de oração e ter discernimento espiritual, porque talvez tenha pessoas que estão sendo oprimidas, escravizadas, acorrentadas, esteja sofrendo, achando que é e não é. Pessoas que estão sendo enganadas por um espírito de engano, por um espírito maligno que está enganando, fazendo com que a pessoa pense que está fazendo certo. Na verdade, não está. Não está. E nós precisamos, é necessário buscar esse discernimento espiritual. É necessário orar a Deus, ter uma vida de renúncia, ter uma vida de intimidade com Deus, ter uma vida de comunhão com Deus. Mesmo que nós temos que sofrer consequências por causa disso, como Paulo e Silas. Nem que tenhamos que ir para lugares, nem que a nossa trajetória seja mudada por causa que nós estamos vivendo e pregando a verdade. Mas nós precisamos anunciar a verdade, buscar discernimento em Deus para ter sabedoria, sabedoria que vem do céu, através do Espírito Santo de Deus. E aqueles homens que ganhavam lucro sobre aquela jovem por causa daquele espírito de adivinhação, eles não gostaram. Eles viram que estava perdido o seu lucro. Eles prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, dos doutores, dos importantes daquela época. Prenderam Paulo e Silas porque eles fizeram bem a uma jovem. Prenderam Paulo e Silas porque eles fizeram o que era certo. E talvez você esteja aí vivendo isso. Você está se sentindo cativo, por pregar a verdade, por fazer o bem, por fazer aquilo que é correto, por praticar aquilo que é certo. Mas tem pessoas aí que não estão gostando,
Tem pessoas aí que não estão concordando. Tem pessoas aí que se revoltaram. Tem pessoas que se rebelaram contra você, se voltaram contra você e colocaram você numa situação aí. Numa situação que não somente ficou entre vocês, mas levou aí a autoridades. Tá levando o seu nome aí para a autoridade. E tá expondo você diante de pessoas. Expondo o seu nome, expondo você. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Perturbaram. É isso que o inimigo diz, que você perturba. Por quê? Porque a luz incomoda as trevas. A luz, quando chega no meio das trevas, ela incomoda. Ela incomoda. As trevas não suportam a luz. Por quê? Porque se a luz chega, as trevas têm que ir embora. As trevas se desfaz. Quando a luz chega, as trevas não prevalecem. Ela não permanece. Por isso que ela se incomoda. Por isso que ela não gosta. Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. E nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Porque as trevas, ela é acostumada, né? Com aquilo que é mal, aquilo que é tenebroso, aquilo que é escuro. Porque percebe que quando a gente anda no escuro, a gente anda perdido, sem direção. Quando a gente está na escuridão, nas trevas, a gente não enxerga o que é degrau, o que é buraco, o que é pedra, o que é abismo. A gente não enxerga os animais peçonhentos, a gente não enxerga os lobos devoradores, a gente não enxerga os ursos, os leões, aquilo que é contra nós, aquilo que vem contra nós, a gente não enxerga. Nas trevas é assim, não sabe para onde vai, não sabe os perigos, os riscos. É uma vida sem direção. Por isso que a luz incomoda as trevas. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não andará em trevas. Eles estavam na luz, que é Cristo Jesus. E a luz chegou ali naquele lugar de trevas. E as trevas se incomodaram. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. As trevas conseguiram levar pessoas a se unir com eles. É assim, porque quem não tem discernimento, quem está nas trevas também, ela é logo convencida. Ela é logo corrompida. Quem não tem sabedoria divina, só tem uma sabedoria animal, terrena, diabólica. Ela se vende fácil. Ela se corrompe fácil. Ela cede fácil. Ela se entrega fácil.
ela se une, ela cede às trevas com facilidade. Se une para machucar, para ferir, para bater, falando mal, denegrindo a imagem, inventando. Porque as trevas não faz o bem, ela não consegue ser luz, não consegue. As trevas não conseguem ser luz. Aí, o que acontece? Ela se revolta. Ela se revolta com aquele que é luz, aquele que brilha. As trevas, ela não brilha. Ela é escura. E ela se incomoda com aquele que brilha. Talvez você está brilhando aí em algum lugar. Aonde você vai, a luz do Espírito Santo, a glória do Senhor está sobre a sua vida. E as trevas têm se incomodado. Está se incomodando aí. Te colocou numa situação aí, que você está machucada, machucado, ferido, ferida, açoitado, açoitada. Por quê? Porque você fez o que é correto. Você fez aquilo que era certo. Você prega a verdade. Você anuncia a verdade. Você não anda no engano. Talvez você esteja aí mais ou menos numa situação como Paulo e Silas. Foram lançados, machucados, apanharam muito, com varas, como se eles fossem criminosos. Jesus sofreu como um criminoso. E olha que quando pediram para soltar Barrabás, um homem homicida, perverso, um criminoso. Imagino que Barrabás até ele se surpreendeu. A surpresa dele ser solto e Jesus ser condenado. Um inocente, como uma ovelha muda ao matadouro, se entregou naquela cruz, como um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, sem pecado, se entregou como oferta de cheiro que sobe às narinas de Deus como cheiro suave por nós. E é isso que Ele nos ensina. Por isso que Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Você vai sofrer por pregar a verdade, porque Jesus é verdade. Por seguir a verdade, porque Jesus é a verdade. Por falar a verdade, por agir na verdade. Você vai sofrer, assim como Paulo e Silas estavam sofrendo. Então não se assuste aí com o que você está vivendo. Não se espante aí com o que você está presenciando. Aos teus olhos, aos teus ouvidos, você está ouvindo essa situação aí adversa. Eles foram lançados depois de apanharem, lançados numa prisão, e um carcereiro foi mandado para que guardasse eles com segurança, para eles não fugirem. E eles foram lançados num cárcere interior, sabe, numa guarda protegida ali,
para que não corresse o risco deles fugir, ou seja, num lugar bem, sabe, tipo, vamos lançar eles numa solitária, num lugar assim bem guardado. E para não bastar só isso, de estar trancados numa prisão, machucados, e ainda amarraram os pés deles no tronco. Além deles sofrerem humilhação perante as pessoas, e as pessoas se voltarem contra eles. Por quê? Porque as pessoas, elas têm uma facilidade de acreditar no que os outros falam. Não é verdade? Porque, mas porque fulano falou, então é verdade. E acredita, né? E vai passando de um para outro. E fulano falou isso. Olha lá, assim, ela é assim, ele é assim. E ela se volta contra você sem ao menos te conhecer, sem saber quem você é, o que você já passou, o que você sofre nos teus bastidores. E as pessoas te condenam, te julgam. Elas se aliam, elas se juntam, porque elas são influenciadas por falácias, falatórios, más conversações. Elas são influenciadas. E as pessoas, ficam falando, e elas acreditam com facilidade. Não, é verdade. Tem que condenar mesmo, tem que prender. Tem que sofrer mesmo. Tem que passar por isso. Ela é assim, ele é assim. Tá merecendo mesmo. Mas não conhece a pessoa. Nós temos que tomar cuidado, viu? Sabe por quê? Porque nós podemos fazer isso com as pessoas. Se nós não vigiarmos, ter uma vida de oração, como Paulo e Silas, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de discernimento espiritual, nós podemos entrar nisso. Nas más conversações. E a palavra do Senhor diz que as más conversações corrompe os bons costumes. Talvez você tenha um bom costume aí, você anda certinho, você anda certinha, mas uma má conversação aí, no seu ouvido, pode corromper, pode estragar o seu bom costume, aquilo que você aprendeu, aquilo que você cresceu aí, essa doutrina, esse ensinamento. As más conversações, elas podem corromper. Ela pode estragar isso daí. As más conversações podem estragar a educação que você deu para os seus filhos. Então, ora. Vigia com quem seus filhos estão andando. Vigia você com quem você está conversando, com quem você está expondo, abrindo a sua vida. Vigia com quem você está falando dos seus problemas. Cuidado. Vigia com quem entra na sua casa, a casa onde você frequenta, os lugares aonde você frequenta, com quem você fica dando oportunidade para ouvir e para falar com essa pessoa. Não se esqueça da Eva, que deu ouvido para a serpente. E a serpente influenciou ela de forma astuta e sagaz. Ela não virou contra Deus. Ela não falou mal de Deus, falou mal de Adão. Não. Ela diz: certamente não morrereis. Ela é assim.
ela não fala mal de Deus. Ela apenas só coloca dúvida. E nessa dúvida ela coloca interesse. Porque ela tem um jeito, a serpente, de manipular, de arquitetar. A serpente, ela tem uma maneira. Porque é assim que o adversário da nossa alma faz. Ele tem as suas estratégias. Ele sabe como falar, como apresentar. Porque se ele vem com 2 chifres, todo vermelho, com rabinho, um tridente na mão, ninguém vai querer escutar ele. Ninguém vai dar atenção para ele. Então ele vem disfarçado. Ele vem disfarçado. E ele vem sem fazer barulho, ó, com sapatinho de algodão. Ele não chega, cheguei! Eu sou o sujo. Não, ele não faz isso. Ele chega de sapatinho de algodão, devagarzinho, como uma serpente, sabe? Rastejando. Aí ela fica ali no cantinho, ela procura um cantinho estratégico para ficar enroladinha ali, só esperando a presa para dar o bote. É assim. O adversário da nossa alma, ele anda ao derredor, bramando como um leão, a quem possa tragar. Por isso que o Senhor nos diz em sua palavra: sede sóbrios e vigiai. Humilhai-vos debaixo da potente, da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo, no tempo certo, se humilha, porque no tempo certo Ele te exaltará, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Lance sobre Deus toda a tua ansiedade. Lance sobre Jesus toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado de vós. Foi isso que Paulo e Silas fizeram, lançando toda a sua ansiedade aos pés do Senhor. Eles não tinham como sair dali. Eles não tinham o que fazer. Estavam amarrados. Além de estar amarrados, presos, machucados. Estava doendo, né? Com certeza estava com dor. Você está com dor aí, né? Na tua alma, no teu físico. Você está olhando aí, você não vê saída para essa situação. Como Paulo e Silas. Você está aí e você olha e você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Mas entenda que você é adorador. Você é adoradora que adora o Pai em espírito e em verdade. E Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Porque aqueles que o adoram, importa, é necessário, tem que adorar em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Ele é espírito. Deus é espírito. Não se esqueça disso. Que Deus é espírito, por isso que você precisa adorar em espírito e em verdade. E não se esqueça que também o adversário da nossa alma também é um espírito. Por isso que nós temos que viver pela fé, não é pelo aquilo que nós vemos. É algo que nós não enxergamos. Muitas vezes Deus faz com que Ele se manifeste, né? Deus nos dá sonhos, visões, Ele se manifesta, mas Deus nos poupa de enxergar o mundo espiritual, porque nós não temos estrutura física, psicológica, emocional e até mesmo espiritual para poder enxergar o mundo espiritual.
esse mundo espiritual que é organizado, tanto na luz quanto nas trevas. Há uma hierarquia. Há uma hierarquia. Há uma hierarquia das trevas também. É uma hierarquia. Então nós temos que estar em constante oração, porque nós vivemos guerra espiritual. Nós estamos aqui no Brasil. Graças a Deus não vivemos como outros países que estão em guerras. Guerras, ou seja, fisicamente. Mas nós temos que entender. E lá eles vivem fisicamente e espiritualmente. Aqui nós vivemos ainda somente espiritualmente. Graças a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nós venhamos a clamar por essa misericórdia a cada momento. E nós vivemos uma luta, uma guerra espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra espíritos malignos, potestades espirituais das trevas, espirituais da maldade. E a nossa guerra também é aqui dentro. Nós, com nós mesmos. Por isso que nós temos que estar preparados, fortalecidos. Em Efésios 6, a palavra do Senhor diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, estarmos revestidos de toda a armadura de Deus para enfrentar o dia mau, estarmos firmes diante das astutas ciladas do diabo. Capacete da salvação, cingindo os lombos com a verdade, couraça da justiça, calçados nossos pés na preparação do evangelho da paz, e as nossas mãos, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos que estar preparados. E um bom guerreiro é como um bom obreiro que sabe manusear bem a sua espada. Que se nós não sabemos manusear bem a espada, nós vamos ferir as pessoas com a espada. Eu tenho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas eu não sei manusear bem ela, eu saio ferindo as pessoas com ela. A palavra do Senhor é como espada. Uma espada espiritual. E se eu não saber manusear bem ela, conduzida pelo Espírito Santo, não pelas trevas, mas é pela luz, que é a luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, que é a palavra de Deus, nós temos que saber manusear bem ela. Para não machucar as pessoas. Para não matar a fé das pessoas. Por isso a necessidade de estarmos uma vida de comunhão com Deus, como Paulo e Silas, orando, intimidade, relacionamento com Deus. Como nós vamos ter intimidade com alguém se nós não temos relacionamento? Temos que ter relacionamento com o Espírito Santo. Para discernir os espíritos malignos, aqueles que são, aqueles que não são. E Deus, Ele mostra conforme Ele quer. Ele mostra, Ele revela. Mas não essa revelação de adivinhação como dessa jovem que estava possuída por um espírito maligno. Não, é uma revelação como Deus revelava a Eliseu, o que o rei adversário tramava nas suas câmaras de dormir. O que o profeta Eliseu, o que Deus mostrou para o profeta Eliseu, o que Geazi estava fazendo. Que ele mentiu, que foi lá atrás de Naamã buscar lá os presentes, mentindo. E mentiu para o profeta, que não saiu do lugar, mas ele saiu, ele foi, ele pediu, escondeu, guardou as coisas, ficou leproso. Tem consequência para aqueles que mentem. Tem consequência para aqueles que pecam contra Deus. Tem consequência. Deus perdoa, mas tem consequência. Isso é fato. Tem consequência. Ficou leproso. Semeia na carne, colherá corrupção. Por isso nós temos
que ter uma vida contínua com Deus. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todos que diz, elogia Deus, que prega o evangelho, como essa menina, essa jovem, estava possuída por um espírito maligno. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela estava apoiando o ministério de Paulo e Silas. Estava apoiando, dizendo que eles são de Deus. Olha, vocês são de Deus. Nem todos que dizem que estão conosco, que dizem que apoiam, que diz que nós estamos fazendo certo, anunciando o caminho da salvação, que nós somos de Deus, e Deus é maravilhoso, e Deus é poderoso, e Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus transforma. Nem todos esses estão com o Espírito Santo. Estão cheios do Espírito Santo. Talvez estão possessos. Talvez estão possuídos por um espírito maligno, que não é de Deus. Por isso nós temos que ter sensibilidade ao Espírito Santo. Porque Ele mostra, viu? Talvez você possa estar aí pensando, mas eu tenho o Espírito Santo, mas eu não consigo ter esse discernimento. Entenda que, olha, como essa garrafa, ela tá cheia. Falta um pouco para transbordar. Então, precisa encher mais. Para encher, talvez falta encher mais aí, ó, para chegar no nível e transbordar, para derramar. Talvez você tá por aqui, ó, ainda. Você precisa ir buscar mais, ó, até encher. Eu não sei que nível você está de água, de presença de Deus, mas entenda que talvez você está aqui, que você não está tendo ainda essa comunhão, essa intimidade, esse relacionamento com Deus, que você ainda não tem essa visão espiritual, esse discernimento. Então você busca até você alcançar. Mas eu estou buscando, cheguei aqui e não tenho ainda. E não tenho ainda. Busca mais. Mas cheguei aqui, me esforcei tanto, estou buscando, estou escutando a palavra, estou obedecendo. Busca mais. Até você alcançar, até derramar, até transbordar, até você encher, tá cheia, ó, até cheia é cheia até transbordar. Quando tá cheia, quando não tem espaço para nada, não tem espaço para a maldade, não tem espaço para a perversidade, para o pecado, tá tão cheia que não cabe mais nada, não entra mais nada. Então, você precisa buscar. E muitas vezes, ó, sabe por quê? O dia a dia, o cansaço vai cansando, ó. E a água vai diminuindo. Hoje é terça-feira. Tô cansado. As lutas, as perseguições, vai diminuindo a água. As guerras, as invejas, as necessidades, ó. As angústias, as aflições, a humilhação e a tristeza. Olha quanto. Então eu preciso buscar. Está diminuindo. Que a cada dia, com os problemas dessa vida, as angústias desse mundo, as aflições desse mundo vão diminuindo. E eu preciso buscar
Porque, eu busquei hoje, tá bom, já derramou, tá ótimo. Não, mas ela vai diminuindo conforme passando o dia. Então você precisa buscar constantemente. Você precisa ter uma vida de oração como Paulo e Silas, constante. Vai ter, sim, os açoites, vai ter as perseguições, vai ter as adversidades, os confrontos. Talvez vai chegar numa situação que você vai estar como Paulo e Silas, preso, sem ter para onde ir, o que fazer. Você não tem, com as suas próprias mãos, com as suas forças, você não tem o que fazer. Tá amarrado. Os pés. Tem um carcereiro. Tá ali preso. Mas você pode adorar. Você pode orar. Você pode louvar a Deus, bendizer a Deus. Você pode engrandecer o nome do Senhor. Isso o inimigo não pode tirar de você. Ele pode tirar alguma pessoa de você. Ele pode roubar alguém. Ele pode roubar algum objeto. Dinheiro seu. O inimigo pode roubar muita coisa sua aí. Ele pode tomar a casa, pode tomar o carro, pode tomar a moto, pode tomar a bicicleta, pode tomar o brinquedo, pode tomar aí, a bolsa, levar a carteira, levar o celular. Ele pode pegar aí, seu notebook, ele pode pegar o seu emprego. Mas a sua adoração não. A tua essência aí dentro, que tem a essência misturada com a essência de Cristo. O inimigo não tira. O inimigo não rouba. Por isso que guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Porque senão ele vai roubando, ou seja, consumindo as tuas forças, aos poucos. Mas isso só se você deixar. Mas se você buscar Deus em oração, com discernimento, isso ele não pega. Isso ele não rouba. Isso ele não tira de você. A tua adoração, a tua vida com Deus, a tua vida de intimidade, ele não consegue te calar. Oraram e cantavam hinos a Deus. E eles oravam com tanta intensidade, assim. Eles oravam, não é aquela oraçãozinha, não, baixinha. Não é oração de Ana, não. Só mexendo os lábios. Não. Não é a oração de Ana lá no templo. Sem voz. Não. Uma situação dessa aqui, não. Eles estavam machucados com dores. Mas mesmo assim, eles estavam orando e cantando hinos a Deus com voz alta. Sabe por quê? Porque os outros presos escutavam eles. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus de forma alta, audível, para que os outros presos escutavam também. Eles estavam escutando. Eles estavam testemunhando que mesmo Paulo e Silas presos, machucados, eles estavam adorando a Deus. Louvando e orando. As pessoas estão te vendo aí. Você pensa que as pessoas não estão vendo o que você está fazendo para Deus? Que você está orando, mesmo machucado, você está indo para a igreja. Você está aí, nessa campanha, você está aí, perseverando. Você está aí buscando a Deus. Você está aí, jejuando, você está aí, se consagrando, não cede para o adversário, o inimigo põe de bandeja assim para você, um prato para você, você rejeita, fala, não quero. Isso aí não é de Deus, não. Isso aí parece que não é de Deus, então nem quero. Só quero aquilo que é de Deus para minha vida. Pode me enviar aí, Quer me dar esse dinheiro aí? Não vem de Deus, então não quero. É do maligno? Não quero, rejeito.
E as pessoas estão vendo você. Pessoas que estão presas, cativas. Pessoas aí, ó, que viveram uma vida de erro, uma vida errada. Estão presos, cativo aí. E Deus te levou você aí, ó, nesse lugar tenebroso, de trevas, aonde só tem gente que cometeu atos pecaminosos, que viveu uma vida errada, que viveu uma vida tortuosa. Deus levou você aí. E eles estão vendo você cantando hinos a Deus, você adorando em meio à luta, em meio à dor, em meio às percas, em meio à injustiça. Mas entenda que o que você faz para Deus não é só por fazer, não é em vão. Não é em vão. Quando você vive uma vida com Deus, entenda que quando você está fazendo para Deus com sinceridade, com verdade, mesmo machucado, mesmo aí sangrando a sua alma, entenda que enquanto você está aí, glorificando o nome do Senhor com a tua vida, com os teus lábios, em meio às dores, em meio às dificuldades, Deus faz um de repente acontecer. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Entenda que é de repente, sabe? De repente. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. E de repente, sabe? De repente, é como assim nós estamos aqui, bendizendo a Deus, ouvindo a palavra, glorificando a Deus, trazendo à memória a palavra de Deus, talvez machucada aí, ferida, com algumas coisas, com algumas situações. E de repente acontece alguma coisa. De repente um grande terremoto acontece. Enquanto você está aí, de repente, Deus ele age com um terremoto no mundo espiritual para abalar, para mover o cárcere, abalar as estruturas daquilo que aprisiona a tua vida, aquilo que aprisiona, aquilo que está te prendendo, aonde o inimigo colocou você aí, ó. Mas até o inimigo trabalha, né, para Deus, porque ele só age se Deus permitir, ele só toca, ele só leva se Deus permitir. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então até o adversário da nossa alma, ele trabalha em favor, né, de nós. Quando Deus permite ele agir, até ele age para nos levar para o propósito de Deus. Nesse de repente, sabe quando você menos espera? É assim. Porque quando você não está preocupado com a situação, você quer adorar. Eu estou aqui, mas estou adorando. Glória a Deus. Eu perdi, mas glória a Deus. A porta se fechou, mas glória a Deus por isso. Não vou deixar de glorificar a Deus por isso.